sou a Cuca, sou cozinheira do coletivo Até o Talo e tô aqui para mostrar para vocês como fazer um pãozinho de queijo sem queijo, que a gente pode chamar de pão sem queijo, pão de quê, pão de crê ou qualquer outra coisa. E é uma receita muito interessante porque além de vegana, ela também não tem glúten, né? Então, assim, ela abrange todas as intolerâncias e todo mundo pode comer sem problema nenhum. Além do que, é uma receita bem barata e bem fácil de fazer. Então vamos passar os ingredientes. Aqui eu tenho 2 xícaras de polvilho doce e já misturei aqui no polvilho 1 colher de sopa de sal, que é o que a gente vai precisar para essa receita. Aqui eu tenho meia xícara de água, meia xícara de óleo, 2 xícaras de purê de batata, só a batata cozida e esmagada. Não precisa tirar a casca da batata, tá? Em hipótese alguma, na verdade, tanto para fazer batata de forno ou para fazer qualquer outra receita com batata. Eu nunca tiro a casca. Aqui eu tenho orégano e alho desidratado, mas isso é opcional, vocês não precisam colocar nenhum tipo de tempero, né? Isso fica bem a gosto. Ou se quiserem, podem mudar o tempero também. Aqui eu tenho fermento químico e pronto. São só esses os ingredientes que a gente vai precisar. Então, o primeiro passo é escaldar o polvilho. O que é escaldar? É botar para ferver a água e o óleo e jogar quando estiver fervendo mesmo em cima do polvilho. Então, nessa leiteira eu vou colocar minha meia xícara de água junto com a meia xícara de óleo. E agora vai pro fogão. Agora escaldamos o polvilho e com uma colher, não com a mão, porque isso aqui é água e óleo fervendo, né? Com uma colher, então a gente, né, misturou todo aquele líquido no polvilho. E agora a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder trabalhar essa massa, porque tá bem quente ainda. Agora a gente sova ela até ela virar uma massa bem lisinha, assim. Se no início tiver um pouco difícil, é só uma questão de persistência, porque com o trabalho, com o calor da mão em cima da massa, ela vai ficando mais oleosa e mais fácil de misturar. Agora que a massa já tá lisinha, a gente vai abrir ela assim um pouquinho para conseguir misturar bem os outros ingredientes. Então, como eu falei para vocês, questão de gosto, né? Aqui eu vou colocar um orégano que já tá misturadinho com alho desidratado. Daí vamos misturar mais um pouquinho para incorporar bem esse temperinho na massa. E já vou colocar as minhas 2 xícaras de purê de batata. E agora é a diversão maior de todas, que é conseguir fazer tudo isso virar uma massinha só, que é a massinha do pão de queijo. Depois de misturar bem o purê de batata no polvilho escaldado, a gente vai ficar com uma massa parecida com isso. Aí é sempre bom ter, né, já separado meia xícara a 1 xícara de polvilho doce também, pra gente ir acertando o ponto da massa, né? Algumas vezes não é necessário, mas normalmente é. Então a gente vai colocando aos pouquinhos. A gente quer uma massa firme a ponto da gente conseguir fazer as bolinhas, né?
mas ela também não precisa ficar uma massa muito pesada. Por isso que a gente vai colocando aos poucos. Quando a nossa massa já desgruda do fundo da tigela, é porque ela chegou no ponto. A gente também pode sentir assim, né, só com a mão, se ela tá boa pra gente fazer as bolinhas ou não. Não precisa ficar com medo de ir colocando mais polvilho, desde que seja bem aos pouquinhos, porque depois que se coloca demais é impossível de consertar. Mas se colocar de menos e for botando aos pouquinhos a mais, aí não tem problema nenhum. Então esse é o ponto da massa para que a gente possa fazer as bolinhas. Só que antes da gente começar a fazer as bolinhas, a gente vai botar 1 colher de sopa de fermento químico. E com a ponta dos dedos a gente faz esse fermento entrar bem na massa. Pode dar mais uma dobradinha nela para ficar bem misturadinho. E pronto, agora a gente vai começar a fazer as bolinhas. Normalmente a gente não precisa untar a mão para fazer essas bolinhas, porque a massa já tem, né, uma oleosidade bem boa para isso. E nem untar a forma também, porque senão ele vai ficar com aquela casquinha bem gordurosa por baixo. Não recomendo fazer aqueles pães de queijo muito grandes, né? Quanto menorzinho melhor, mas se quiser fazer ele um pouquinho maior, assim, um tamanho médio, também não tem problema. A gente também vai fazer aqui, para testar com vocês, quase que de primeira mão, porque eu só fiz uma vez isso, de fazer uns achatadinhos e botar na frigideira ou na torradeira para fazer aquele pão de queijo mais rapidinho. Vamos ver como é que fica. Agora, feitas todas as nossas bolinhas, a gente vai colocar no forno, que está pré-aquecido, a mais ou menos 180 graus, também por uns 10 minutinhos. A gente vai botar agora para assar e a gente vai ir vendo, quando ele tá pronto, né, pela cor da casquinha que fica em cima. Ele vai ficar com aquela cor amarelinha mesmo, vai dar uma crescidinha porque tem o fermento, e aí a gente vai saber que é a hora de tirar ele do forno. Começando agora então a sessão experimentalismo. Com esse pouquinho que sobrou da massa, a gente vai tentar fazer uma panqueca, um pãozinho, não sei como chamar isso ainda. Vamos abrir assim com a mão, fininho. Botar aqui na nossa frigideira antiaderente é uma boa ideia. O bom é que isso aqui a produção pode comer imediatamente, não é mesmo? Eita, que foge! Prontinho. Ó, a gente pode tentar abrir ele mais fininho também. Dá pra fazer agora sanduichinhos com isso aqui. Dá pra fazer várias coisas. E esse é bem rapidinho de fazer. Que lindos! 20 minutinhos depois, no forno, estão prontos os nossos pães de queijo. Vamos ver como é que ele fica por dentro. Ó, ele fica com essa textura aqui, com uma casquinha bem crocante por fora, embaixo ele já tá bem douradinho e por dentro ele vai ficar assim, bem cremoso. Então é isso, pessoal, valeu! E fiquem acompanhando que na sequência vem mais vídeos aí pra gente.